Quando servimos sem alarde, Deus faz nossa bondade ecoar para sempre. Hoje, 3 de novembro, a Igreja celebra São Martim de Porres, o santo da humildade, da caridade e da justiça social. Um homem simples, nascido na pobreza e marcado pelo preconceito racial, que encontrou no serviço ao próximo o caminho mais belo de santidade. Sua vida é um testemunho poderoso de que a verdadeira grandeza está em se colocar a serviço, não por reconhecimento, mas por amor. Martim de Porres nasceu em Lima, no Peru, em um tempo de grandes desigualdades sociais, quando a escravidão ainda era uma realidade e as pessoas de pele escura eram tratadas com desprezo. Mesmo assim, ele não permitiu que a dor o tornasse amargo. Pelo contrário, fez do sofrimento um instrumento de compaixão, transformando rejeição em ternura, discriminação em serviço, pobreza em entrega. Em um mundo que valoriza poder e status, São Martim nos lembra que a verdadeira dignidade não vem de onde nascemos, mas de como escolhemos amar. Seu exemplo é um convite para redescobrir o valor das pequenas ações, do trabalho simples e do coração humilde. Ele nos ensina que servir é o maior gesto de amor que podemos oferecer a Deus. Martim nasceu em 9 de dezembro de 1579, em Lima, capital do vice-reinado do Peru. Era filho ilegítimo de um nobre espanhol, Dom Juan de Porres, e de Ana Velázquez, uma mulher livre de origem africana ou indígena. Desde cedo, Martim conheceu as marcas da exclusão. Seu pai o rejeitou por causa da cor de sua pele, e a sociedade o via como alguém sem lugar. Aos poucos, Martim cresceu entre as dificuldades da pobreza e a força da fé, mesmo sem privilégios. Ele nutria uma profunda confiança em Deus. Desde criança demonstrava compaixão pelos animais e pelos mais pobres. Costumava dividir o pouco que tinha com quem nada possuía, e passava horas em oração diante do Santíssimo Sacramento. Com cerca de 12 anos, começou a trabalhar como aprendiz de barbeiro-cirurgião, profissão comum na época, que unia cuidados médicos e serviços de higiene. Foi aí que aprendeu a arte de curar feridas e tratar doentes, um dom que mais tarde colocaria totalmente a serviço dos necessitados, chamado a vida religiosa. Aos 15 anos, Martim pediu para ingressar no convento dos dominicanos de Nossa Senhora do Rosário, em Lima. Por ser mulato, não podia ser aceito como irmão de pleno direito, e por isso começou como simples servo do convento. Realizava tarefas humildes, varria o chão, limpava os quartos, lavava roupa, cozinhava, cuidava dos jardins e da enfermaria. Mas foi justamente ali, entre os trabalhos mais simples, que floresceu sua santidade. Martim via cada tarefa como uma oportunidade de amar a Deus. Seu sorriso, sua paciência e sua dedicação impressionavam todos. Ele tratava os frades com ternura, acolhia mendigos, curava enfermos, alimentava animais e consolava os aflitos. Com o tempo, sua santidade se tornou impossível de ocultar. Apesar das regras sociais rígidas, o convento reconheceu em Martim um homem de virtude extraordinária. Foi então admitido como irmão leigo dominicano. Sua vida passou a ser uma mistura harmoniosa de oração, serviço e milagre. Virtudes e milagres. São Martim de Porres é conhecido por seus dons extraordinários. Relatos de sua vida mencionam curas inexplicáveis, multiplicação de alimentos, bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e até o dom de falar com os animais. Mas o maior milagre de Martim não foi o sobrenatural, foi o humano. Ele transformou o preconceito em amor, a exclusão em acolhimento e a indiferença em serviço. Onde muitos viam miséria, ele via Cristo escondido. Disse que Martim, certa vez, foi repreendido por um superior por ter acolhido mendigos doentes dentro do convento. Sua resposta foi simples e desarmante: "Perdoe-me, meu irmão, mas não sabia que as regras da caridade tinham limites." Essa frase resume sua espiritualidade. O amor não calcula, não mede, não escolhe. Ama, porque é chamado a amar. Outro fato impressionante é que São Martim cuidava não apenas das pessoas, mas também dos animais. Ele alimentava ratos, gatos e cachorros que viviam no convento, tratando-os com a mesma compaixão que demonstrava aos pobres. Diz a tradição que certa vez pediu aos ratos que não destruíssem a despensa e prometeu levar-lhes comida todos os dias. E milagrosamente, eles obedeceram. A caridade sem distinção. O coração de São Martim era universal. Ele não via cor, origem ou condição social. Via apenas filhos e filhas de Deus. Durante sua vida, fundou um abrigo para crianças abandonadas. Cuidou de escravos recém-chegados da África, tratou leprosos com as próprias mãos e socorreu famílias inteiras vítimas de doenças e fome. Chamavam-no Martim da Caridade.
Para ele, todo sofrimento merecia atenção, e todo doente era a presença viva de Cristo. Era comum vê-lo saindo pelas ruas de Lima à noite, levando alimentos e remédios aos necessitados, mesmo depois de longas horas de trabalho no convento. Martim também promovia a reconciliação entre pessoas brigadas. Quando dois irmãos de comunidade se desentendiam, ele era o primeiro a intervir com mansidão e oração. Tinha o dom da paz, onde chegava, a harmonia florescia. Lições de humildade e serviço. Em uma época de hierarquias rígidas e discriminação, São Martim nos ensinou que a humildade é força, não fraqueza. Ele aceitava com serenidade as tarefas mais simples e os julgamentos mais injustos, porque sabia que a sua recompensa não vinha dos homens, mas de Deus. Muitos o desprezavam por sua origem, mas Martim respondia com bondade. Nunca reclamava, nunca se coaxava. Quando o chamavam de cachorro malato, ele apenas sorria e dizia: sim, sou o cão do convento, e é alegria minha guardar esta casa de Deus. Sua mansidão era tão profunda, que até os superiores, que antes o desprezavam, passaram a admirá-lo. O próprio vice-rei do Peru ia ao convento pedir suas orações. Martim nos mostra que a santidade é possível para todos, inclusive para aqueles que o mundo ignora. Ele não precisou de púlpito nem de riqueza, apenas do amor, oração, jejum e penitência. A caridade de Martim era sustentada por uma vida intensa de oração. Passava horas diante do Santíssimo, muitas vezes durante a noite, rezando pelos pobres e enfermos. Praticava jejuns rigorosos, penitências silenciosas e mortificações corporais, não por desprezo ao corpo, mas como oferta a Deus pelos pecados do mundo. Sua fé era simples, mas profunda. Ele costumava dizer: tudo o que não é feito por amor perde o valor diante de Deus. Morte e canonização. São Martim de Porres faleceu em 3 de novembro de 1639, aos 60 anos de idade, após uma breve doença. Sua morte foi cercada de paz e esperança. O povo de Lima chorou sua partida como se perdesse um pai. Logo após sua morte, começaram a ser relatados milagres obtidos por sua intercessão. Sua fama de santidade se espalhou rapidamente pela América e pela Europa. Em 1837, o Papa Gregório XVI declarou-o beato, e em 6 de maio de 1962 o Papa João XXIII o canonizou, tornando-o o primeiro santo mulato da América Latina. Hoje, São Martim é padroeiro da justiça social, dos barbeiros, dos enfermeiros, dos pobres e dos afrodescendentes. Seu exemplo continua a inspirar gerações a praticar a caridade sem limites e a servir com alegria. Mensagem bíblica: quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Marcos 9,35. Essa passagem resume o espírito de São Martim de Porres. Ele escolheu o último lugar, e por isso, Deus o colocou entre os primeiros. O seu serviço silencioso torna-se testemunho eterno de amor. Em cada ato de